O primeiro passo. Um peixe apoiando-se no lodo raso, um gesto simples que, ao longo de milhões de anos, transformou a vida na Terra. Imagine uma margem de rio rasa, coberta por lodo e plantas primitivas, onde um animal aparentemente comum faz movimentos que, acumulados por milhões de anos, irão transformar o curso da vida. Tiktaalik. Neste vídeo vamos acompanhar, passo a passo, o que seus ossos nos contam, como nadadeiras começaram a funcionar como membros, como um pescoço móvel mudou a percepção do mundo e por que essas mudanças abriram a porta para todos os vertebrados terrestres. Devoniano e seus desafios. Há cerca de 375 milhões de anos, o planeta vivia o Devoniano tardio, um mundo de água e margens instáveis. Rios ramificados, deltas, pântanos e lagoas rasas formavam ambientes onde os níveis de oxigênio e água flutuavam com frequência. As primeiras plantas vasculares já colonizavam a Terra, formando tapetes vegetais, e as raízes incipientes começavam a estabilizar solos. Insetos e artrópodes exploravam o ambiente terrestre, enquanto nos corpos d'água reinavam tubarões primitivos, placodermos blindados e uma grande diversidade de peixes de nadadeiras lobadas, os sarcopterídeos, que traziam em suas formas os precursores das estruturas que veríamos depois na Terra. Esses cenários rasos e dinâmicos criavam pressões seletivas, movimentos para fugir da secagem temporária, busca por alimento em poças e a oportunidade de explorar novos nichos. Onde o Tiktaalik apareceu e por que importa? Tiktaalik foi encontrado em sedimentos do Ártico canadense, em camadas que preservaram extraordinariamente ossos do Devoniano. A importância do local é dupla: preservação favorável e um ambiente na época com muitos ecossistemas rasos. Não é por acaso que fósseis reveladores de transição aparecem onde condições ambientais favoreceram tanto a existência dessas formas quanto a sua preservação. Anatomia central. Nadadeiras que se tornam membros. O aspecto mais revelador do Tiktaalik está nas nadadeiras anteriores. Diferentemente das nadadeiras dos peixes típicos, feitas basicamente de raios flexíveis, as nadadeiras de Tiktaalik apresentam um eixo ósseo interno robusto. Nele identificam-se estruturas homólogas ao húmero, rádio e ulna, curiosamente semelhantes aos ossos do nosso braço. Não são, ainda, dedos definidos, mas na porção distal há articulações e ossículos que sugerem uma capacidade de flexão e de apoio no substrato. Funcionalmente, isso significa que Tiktaalik podia empurrar-se contra o fundo, levantar a parte anterior do corpo e deslocar-se entre poças e densos bancos de vegetação. Em termos evolutivos, vemos aqui a transição de uma estrutura puramente hidrodinâmica para uma estrutura com função de suporte e manipulação. Detalhes do húmero, do punho e da articulação. Analisar o húmero do Tiktaalik revela superfícies de inserção muscular mais amplas que o esperado para peixes. Isso indica músculos maiores e mais potentes, capazes de gerar impulsos contra o substrato. A presença de uma articulação de tipo cotovelo fornece um mecanismo de dobrar e estender a extremidade anterior, conferindo controle direcional. A região distal da nadadeira mostra apêndices ósseos que, mesmo sem os dedos típicos, funcionavam como ponto de contato e apoio. Pense nisso como um protomembro, ainda rudimentar, mas com a função principal já definida: suportar peso e permitir movimentos de impulso e arrasto. Pescoço móvel, uma mudança de perspectiva. Uma inovação frequentemente subestimada é o pescoço móvel. Em muitos peixes, o crânio está praticamente unido à cintura escapular. Em Tiktaalik, uma série de ossos e articulações permite que a cabeça se mova independentemente do corpo. Esse simples ganho mecânico traz profundas vantagens adaptativas. O animal pode olhar, ajustar a mordida e capturar presas em margens com vegetação sem deslocar todo o corpo. Em ambientes rasos isso significa economia energética e maior precisão na predação. Visualmente, os olhos posicionados no topo do crânio, combinados ao pescoço móvel, lembram estratégias de emboscada semelhantes às de crocodilianos modernos, um paralelo funcional, não filogenético. Costelas, caixa torácica e suporte do corpo.
As costelas mais longas e robustas de Tiktaalik sugerem maior suporte do tronco e uma proteção maior da cavidade torácica. Em organismos que passam tempo fora d'água, costelas robustas ajudam a manter a integridade dos órgãos internos contra a compressão gravitacional. Além disso, uma caixa torácica mais definida permite o desenvolvimento de mecanismos respiratórios complementares aos branquiais, como o uso de bolsas ou pulmões primitivos. Portanto, as costelas não são apenas um suporte estrutural, mas também uma peça no mosaico das adaptações respiratórias. Respiração mista, brânquias e estruturas pulmonares. Os sarcopterídeos já exibiam estruturas que funcionavam como pulmões ou bolsas gasosas, adaptações a ambientes com baixa disponibilidade de oxigênio na água. Tiktaalik provavelmente mantinha brânquias funcionais, mas também podia utilizar respiração aérea episódica através de estruturas homólogas a pulmões. Essa respiração mista é crucial para entender por que animais com capacidade de respirar ar teriam vantagem em poças quentes e com baixa concentração de oxigênio dissolvido na água. A respiração aérea não precisava ser eficiente como nos amniotas, bastava permitir sobrevivência por períodos curtos fora d'água, facilitando exploração de nichos temporários. Pele, escamas e impermeabilização gradual. Tiktaalik ainda apresentava escamas, mas a transição para superfícies menos aquáticas envolve mudanças progressivas na pele. A redução de densidade escamosa, o desenvolvimento de camadas córneas mais espessas e o aparecimento de glândulas seriam passos posteriores em linhagens que se tornaram plenamente terrestres. Para Tiktaalik, a presença de escamas não impedia incursões fora d'água. Muitas espécies modernas com escamas suportam disponibilidade intermitente de água. Importante: a evolução da impermeabilização cutânea é um processo gradual e desacompanhado por completo das mudanças esqueléticas iniciais. Movimento: entre nadar e apoiar-se. O padrão de locomoção de Tiktaalik deve ser pensado como híbrido. Em águas abertas, o deslocamento ainda ocorria por ondulações do corpo e uso da cauda. Em poças e entre lodos, as nadadeiras fortes permitiam apoiar e empurrar. Esse andar aquático não equivale ao caminhar terrestre, mas é uma solução funcional para explorar ambientes fragmentados. Experimentos de biomecânica e modelos computacionais mostram que superfícies articulares e ossos robustos são compatíveis com movimentação suportada, o que reforça a interpretação funcional. O registro fóssil, força e limites das evidências. Embora Tiktaalik seja um exemplar bem preservado e informativo, o registro fóssil é sempre parcial. A falta de restos em muitas regiões não significa ausência de formas intermediárias, significa limitações de preservação e amostragem. Cientistas interpretam fósseis dentro de um quadro probabilístico. Cada achado aumenta a resolução do quadro evolutivo, mas novas descobertas podem alterar detalhes. Assim, devemos evitar interpretações teleológicas. Tiktaalik não foi destinado a virar um tetrápode. Ele é uma janela de como certas adaptações funcionaram em condições particulares. Impacto na história da vida e ligação conosco. As adaptações observadas em Tiktaalik, membros em formação, pescoço, costelas mais robustas, criaram as condições para a radiação dos tetrápodes, que por sua vez deram origem aos anfíbios, amniotas, e muito posteriormente, aos mamíferos e aos seres humanos. Entender esses passos incrementais ajuda a compreender como estruturas complexas surgem por seleção natural, sem saltos milagrosos, mas com sucessões de pequenas mudanças que funcionam em contextos ecológicos específicos. O Tiktaalik nos lembra que a grandeza dos organismos terrestres teve raízes em ambientes rasos e instáveis. Ao observar seus ossos, vemos processos funcionais, articulações que passam a suportar peso, cabeças que ganham mobilidade e costelas que sustentam respiração aérea episódica. Se esse mergulho pelo primeiro passo do Tiktaalik rumo à evolução deixou você curioso, recomendo o EvoluBio, Módulo 1, um curso introdutório muito bom sobre evolução e biologia. Deixei o link de afiliado na descrição. Obrigado por assistir e até o próximo mergulho nas curiosidades do universo.